Pistolas, fuzis e os melhores equipamentos de Airsoft com os menores preços, você só encontra em airsoft.com.br. Olá amigos, sejam bem-vindos à terceira edição dos melhores filmes de guerra. Na realidade, a gente nem pensava de passar da primeira parte, mas vocês gostaram tanto e citaram tantos filmes incríveis que ficou até que meio obrigatório. E se gostarem realmente dessa lista, por favor não esquece de deixar o joinha, assim o nosso canal cresce cada vez mais. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Este filme se passa na Grécia, no ano de 1943. 2.000 soldados britânicos perderam-se em Keros. Exaustos e indefesos, eles têm apenas uma semana para partir, pois lá em Berlim, o Supremo Comando do Eixo determinou a eles fazerem uma demonstração de força no Mar Egeu. O único objetivo dessa demonstração de força era para fazer a Turquia entrar no seu lado da guerra. A demonstração seria em Keros, sem valor militar, mais próximo à costa da Turquia. O melhor armamento alemão seria usado e assim, os britânicos seriam facilmente dominados, a não ser que pudessem fugir antes. Mas é aí que entra o grande trama do filme. A única rota de fuga possível estava bloqueada, pois 2 canhões enormes controlados por um radar estavam em Navarone, uma ilha bem que vizinha deles. Assim, um grupo aliado tem a quase impossível missão de escalar uma parede de rocha em Navarone e invadir uma fortaleza nazista, onde estão os tais canhões, que se não forem destruídos, vão afundar diversos navios aliados, pondo um fim total na tentativa de resgatar os soldados britânicos. O ano era 1917. Durante a Primeira Guerra Mundial, os americanos se uniram aos franceses e britânicos para ajudar a combater os exércitos alemães. Um batalhão americano, comandado pelo Major Charles White, que apesar de ter a patente de major, não era um militar, e sim um advogado. Ele se viu em sérias dificuldades em 1918 na França, mais exatamente no setor Meuse-Argonne. Robert Alexander, o general que comandava os batalhões na região, queria tanto ocupar aquele setor que aceitava o fato de que um ataque naquelas condições provocaria baixas inúmeras. White considerava isso um total suicídio, mas o tal general lhe promete apoio e diz que as tropas francesas vão apoiar os flancos. Só que chegando o dia, o general não deu apoio algum a White e não haviam tropas francesas ali, o que acabou fazendo que os americanos logo ficassem cercados pelos alemães. O filme conta a história de um fazendeiro que estava quase perdendo as suas terras e teve que comprar um cavalo para arar a terra, mas o problema é que o cavalo ainda era muito selvagem, afinal não tinha sido muito bem domado. A mulher do fazendeiro ficou muito brava por ele ter comprado um cavalo sem ser domado e chegou até a pensar em devolvê-lo, mas então o filho do fazendeiro, que se chamava Albert, prometeu domar o cavalo e deu-lhe o nome de Joey. Albert desenvolveu uma maneira de Joey reconhecer o seu chamado. Essa maneira era através de um assovio. O pai de Albert, percebendo a aproximação dos dois, passando um tempo, ele tentou novamente colocar o arado em Joey, mas ele não conseguiu. Chegou até a tentar sacrificar Joey, mas Albert não queria deixar, ficando na frente do animal. E com o passar de mais tempo, Albert conseguiu fazer Joey arar a terra, mas uma chuva veio e destruiu toda a plantação. Com isso, o pai de Albert vendeu Joey para o exército usá-lo na guerra. Joey passou por vários donos, mas conseguiu encontrar o seu antigo dono Albert, o qual aliás estava temporariamente cego por um tipo de gás que o atingiu. Os soldados queriam sacrificar Joey, pois ele estava com um machucado muito feio na perna, mas Albert mandou olhar os pés e a cabeça de Joey, e então foi confirmado que o cavalo era de Albert, pois ele tinha manchas brancas nas patas e na cabeça. Um tempo depois, e muita emoção acontecendo, foi decretado o fim da guerra e Albert e Joe ficaram juntos de novo. Por que não falar da maior guerra dos últimos tempos, mesmo que o nosso governo simplesmente finja que ela não exista e que está tudo ok? Então vamos lá. O filme relata a vida dura dos policiais do BOPE e a podridão que é o sistema policial na cidade. Ele descreve uma realidade lamentável da cidade maravilhosa entre aspas, onde todo o sistema funciona para se perpetuar, incluindo policiais corruptos, traficantes, políticos e consumidores de drogas da classe média e alta. Mostra também um
capitão vivendo angústias pessoais, ausente em sua família e ponta firme em seu trabalho. A tropa de elite da PM é tratada como um pequeno grupo ainda blindado contra a corrupção que devorou o restante da polícia. Graças provavelmente ao sentimento de honra de seus membros, não colabora nem um pouco com a adoção das práticas corretas no combate ao crime. A realidade do BOPE é simplesmente assim: guerra é guerra, e o Rio vive, especialmente nesses locais, uma verdadeira guerra civil, com a total ausência do império da lei. Não vamos mentir aqui, né? A gente sabe o problema que a gente vive. O Capitão Nascimento mostra ao público, quando desabafa, que está de saco cheio de ter que subir o morro e ver crianças que morrem por causa do tráfico só porque playboys querem enrolar um baseado. No filme ele é designado para chefiar uma das equipes que tem como missão apaziguar o morro do Turano, e o motivo dessa missão ele considera totalmente insensato. O Papa vai simplesmente passar a noite lá. Independente da opinião dele, Capitão Nascimento tem de cumprir toda e qualquer missão que lhe é dada, mas ele, pelo fato de estar cansado, busca um substituto. A sua mulher está no final da gravidez e lhe pede para sair da linha de frente do batalhão. Com isto, Nascimento perdeu as esperanças em relação ao novo substituto, até que ele percebe o novo instinto em Matias. Ele passou a demonstrar mais ação e inteligência, e junto com Nascimento, os dois sobem o morro para vingar a morte de Neto, e Baiano, um dos vilões, foi morto pelas mãos de Matias. Após essa demonstração, Nascimento com certeza não teve mais dúvida de que Matias estava apto para assumir tal cargo com muita inteligência, responsabilidade e ação. A.K. Waters, interpretado por ninguém menos que Bruce Willis, é um dedicado e fiel tenente da Marinha Americana. Ele recebe como missão ir até as selvas da Nigéria e resgatar a médica missionária Lena Hendricks. Lena, nesse filme, é interpretada por Monica Bellucci. Ao chegar ao local com sua unidade, Waters precisa lidar com a imposição feita pela doutora, ou é levada juntamente a outros 70 refugiados de guerra que seriam deixados na fronteira com Camarões, ou ela fica onde está. Em dúvida entre cumprir a sua missão e prestar ajuda humanitária aos refugiados, Waters decide atender ao apelo de Hendricks e levá-los com sua unidade. Porém, logo a marinha descobre que entre os refugiados está um homem procurado pela milícia rebelde nigeriana, o que põe todo o sentido da missão num perigo totalmente enorme. Serra Leoa, final da década de 1990. O país está em plena guerra civil, com conflitos constantes entre o governo e a Força Unida Revolucionária. Quando a tropa da FUR invade uma aldeia da etnia Mende, o pescador Solomon Vande é separado de sua família, que acaba conseguindo fugir. Solomon é levado a um campo de mineração de diamantes, onde é obrigado a trabalhar para eles. Lá ele encontra um diamante cor-de-rosa, que tem cerca de 500 quilates. Solomon consegue escondê-lo em um pedaço de pano e o enterra, mas acaba sendo descoberto por um integrante da FUR. Neste exato momento, ocorre um ataque do governo que faz com que Solomon e vários dos presentes sejam presos. Ao chegar na cadeia, lá está Danny Archer, que na verdade é Leonardo DiCaprio. No filme, ele é um ex-mercenário nascido no Zimbábue que se dedica a contrabandear diamantes para a Libéria, de onde são vendidos a grandes corporações. Danny ouve um integrante da FUR acusar Solomon de ter escondido o diamante e se interessa muito. Ao deixar a prisão, Danny faz com que Solomon também saia, propondo-lhe um trato, que ele lhe mostra onde está o diamante escondido, em troca para que possa encontrar a sua família. Solomon não acredita em Danny, mas sem outra saída, ele aceita o acordo e assim a trama do filme se passa. Depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos deram início à Guerra ao Terror, com intervenções militares em diversos países conhecidos por suas ligações com organizações terroristas. Entre eles, o maior alvo desde o início da ofensiva foi o Afeganistão, que abrigava células de treinamento da Al-Qaeda e onde foi morto seu chefe, Osama Bin Laden. O grande herói, escrito e dirigido por Peter Berg a partir do livro, conta a história real de 4 fuzileiros, Dietz, Mickey, Marcus e X. Estes foram escolhidos para eliminar o terrorista islâmico Shah, que está escondido em uma vila no meio das montanhas afegãs. Porém, depois de serem descobertos em seu esconderijo, os Marines passam a ser caçados por soldados talibãs.
Desde o início, o filme é hábil em retratar o dia a dia dos fuzileiros, com imagens reais de treinamentos, além das relações de amizade, dentro de uma cadeia de respeito e hierarquia. E o melhor que ainda assim, há espaço para brincadeiras, apostas e inusitadas sessões de dança e música. Tal apresentação é fundamental para criar empatia com os personagens, além de explicar a sua dedicação inquebrável em cumprir sua missão. Depois que a missão tem início, o clima do filme muda completamente. As brincadeiras e a camaradagem dão lugar a uma atmosfera mútua de tensão e disciplina. O rigor com que tudo é avaliado, medido e calculado é mostrado com extrema perfeição. Igualmente interessantes são os códigos para comunicação interna, como os nomes dos pontos de comunicação, batizados como marcas de cerveja. Em outubro de 1993, os Estados Unidos da América enviaram um grande contingente de soldados para a Somália, que estava passando por uma guerra civil na época. O plano do exército americano era enviar tropas para o local a fim de desestabilizar o governo da Somália para poder levar comida e ajuda humanitária para a população faminta. Em uma de suas missões, cerca de 100 soldados são enviados para capturar 2 generais somalianos, mas a operação, que deveria durar em torno de 1 hora, passa por sérias complicações quando 2 helicópteros Black Hawk são abatidos por atiradores do exército local. A partir de então, tem início um grande conflito entre soldados americanos e o exército local, que resulta em uma batalha de 15 horas e centenas de mortes. Se passando em junho de 1944, Tadamichi Kuribayashi, o tenente-general do exército imperial japonês, chega na ilha de Iwo Jima. Muito respeitado por ser um hábil estrategista, Kuribayashi estudara nos Estados Unidos, onde fizera grandes amigos e conheceu o exército ocidental e sua capacidade tecnológica. Por isso o Japão colocou em suas mãos o destino de Iwo Jima, considerada a última linha de defesa do país. Ao contrário dos outros comandantes, Kuribayashi moderniza o modo de agir, alterando a estratégia que era normalmente usada. Ele supervisiona a construção de uma fortaleza subterrânea, feita de túneis que davam para suas tropas a estratégia ideal contra as forças americanas, que começam a desembarcar na ilha em 19 de fevereiro de 1945. Os japoneses sabiam que as chances de sair dali vivos eram super mínimas. Kuribayashi e outros escrevem várias cartas que dariam voz e rostos para aqueles que ali estavam, e o relato dos meses que antecederam a batalha e o combate propriamente dito sobre a ótica dos japoneses. O tenente Chris Burnett é um grande aviador naval, mas está frustrado com a geopolítica que o mantém afastado daquilo que ele mais sabe fazer: pilotar caças F-18 em combate. Para o almirante Higgett, Burnett ainda não aprendeu o que realmente significa ser um soldado. Estamos só observando em vez de lutar, rebate o tenente. Durante uma missão de reconhecimento, Burnett fotografa algo que ninguém deveria ver e é atingido. Detido atrás das linhas inimigas, ele luta para sobreviver a uma incansável perseguição da polícia secreta e as inúmeras tropas hostis. À medida que o tempo vai se escoando, Higgett decide deixar de lado todas as regras do mundo rigidamente controlado em que opera e arriscar a sua carreira numa missão de resgate desesperado para salvar a vida daquele soldado. Mas e aí, pessoal, gostou dessa lista? Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha, hein? Aliás, se ainda tiver algum filme que ainda não falamos, o que é algo impressionante, já deixa aí nos comentários que quem sabe aparece uma parte 4, né? Muito obrigado a todos que assistiram, um abraço e até a próxima.